Olá, minha gente! Um tempinho que não faço vídeo novo no canal, mas voltamos com o clareou e o apagou da rodada, com alguns destaques positivos, negativos e também um resuminho da rodada no Campeonato Italiano, principais jogos e também a partida do PSG. Peço que você que está chegando por aqui agora que deixe o seu like no vídeo, porque você vai gostar. Também se inscreve no canal se ainda não está inscrito e deixa nos comentários o que você achou das partidas, para você quais foram os destaques positivos, negativos, e sempre peço sugestão de vídeos aqui para o canal. Quanto mais vocês disserem o que vocês querem ver, mais fácil dessas coisas aparecerem por aqui. Tivemos alguns vídeos bem legais na data FIFA, então se você ainda não assistiu, Date com Beckler 2 está no canal, assim como um vídeo falando um pouco da diferença entre França e Itália, mais focado, obviamente, entre Turim e Paris, as duas cidades que eu morei. Vamos lá, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a vitória do PSG para cima do Mônaco 5-2, vamos falar de Atalanta 1, Napoli 2, Milan 1-0 Fiorentina, esse um pouco mais curto porque eu não consegui assistir a este jogo, e Juventus 1, Inter 1, esses são jogos aqui de destaque. Vou começar em ordem cronológica, então começo pelo PSG, que venceu o Mônaco por 5-2, sexta-feira à noite, no Parque dos Príncipes. Frio, sexta-feira à noite, no estádio aqui em Paris, faz uma semana fria, bastante fria. E o PSG venceu o Mônaco por 5-2, líder do campeonato francês. Primeiro gol de Gonçalo Ramos, depois Minamino empatou, Mbappé depois de pênalti, Dembélé fez 3-1, saiu o primeiro gol, inclusive, do Dembélé finalmente, Vitinha fez o quarto e depois o Balogun 4-2 e Colomani fechou o placar 5-2. Alguns destaques da escalação: o Luiz Henrique não tinha o Marquinhos e o Zaïre Emery, os dois lesionados, né, na data FIFA. O Zaïre Emery volta só no ano que vem, então é um problema para Luiz Henrique. Ele já tinha, para mim, uma questão grande no meio-campo e agora ele tem um jogador a menos que era talvez um jogador, não sei se era o melhor jogador, acho que sim, do meio-campo do PSG, talvez o mais constante, porque o Gatti começou a temporada muito bem, depois caiu. E o Zaïre Emery tem uma constância maior em boas partidas aos 17 anos. Então, o Luiz Henrique perde ele, o que é um grande problema. Se imagina que o PSG possa ir no mercado no meio do ano, independente da lesão do Zaïre Emery, até porque ele volta em janeiro. Mas será um mercado meio complicado para meias, porque o Barcelona também precisa de um meia, teve a lesão seríssima do Gavi. O Real Madrid também precisa de um meio, também teve lesão na data FIFA. A Juventus também precisa de um meio, já que não tem nem o Pogba suspenso, nem também o Fagioli suspenso também. Então é um mercado de janeiro que pode ter muita gente precisando de meio-campista e não vai ter tanta oferta assim. Mas enfim, o Luiz Henrique colocou no lugar do Zaïre Emery o Fábio Ruiz, que inclusive deu uma assistência ao gol do Dembélé, se eu não me engano. Foi bem, inclusive, o Fábio Ruiz. Ele tem ido bem nas partidas. Tô até um pouco mais surpresa, porque confesso que não é um jogador que eu gosto, que eu sou muito fã, mas ele não tem comprometido e tem feito algumas boas partidas, dando assistência. Então, é uma alternativa interessante para o Luiz Henrique. Repito, acho que o meio-campo do PSG, ainda mais com o Fábio Ruiz, eventualmente o Carlos Soler, são jogadores que compõem elenco, que para o campeonato francês está ok, mas para brigar por Liga dos Campeões precisa ser acima disso, ao menos é o que eu penso. Então, essa foi a alternativa para o Zaïre Emery. Acho que ele vai manter isso, pelo menos por enquanto o francês de 17 anos não voltar. E Marquinhos, lesionado, também não joga contra o Newcastle no meio de semana na Liga dos Campeões. Talvez volte para o outro jogo do final de semana. O Luiz Henrique, com isso, colocou o Lucas Hernandes, que estava jogando na lateral esquerda como zagueiro, né? E jogou o Mukiele para a lateral esquerda. E o setor defensivo do PSG foi o que mais comprometeu nessa partida. Foi um resultado que não refletiu o que foi o jogo, foi um placar mentiroso,
porque sim, o PSG fez um 5-2, se você olhar apenas o placar, você fala, nossa, que grandíssimo jogo contra um dos adversários principais de topo da tabela no campeonato francês. Os dois começaram a rodada, né? O PSG na liderança, o Mônaco na terceira colocação, mas podendo empatar em número de pontos. Então, era um dos grandes jogos dessa temporada no campeonato nacional para o PSG e venceu por 5-2. Mas não foi um jogo em que o PSG dominou, não foi um jogo em que o PSG não cometeu muitos erros. Foi um PSG que sofreu muito na defesa, segue tendo muita dificuldade na saída de bola. Qualquer time que pressiona um pouco mais a zaga, enfim, o setor defensivo do PSG tem sofrido muito com isso, dá espaço, erra passes. Então, é algo que o Luiz Henrique ainda precisa acertar nesse time. E, claro, ele teve lesões e teve modificações que acabam atrapalhando um pouco isso. E aí, acho que esse é um dos destaques, nesse caso negativo, né? Apesar de ter sido um 5-2 do PSG. E o outro destaque também negativo, apesar do 5-2, não vou dar aqui o destaque positivo, clareou da rodada para o PSG, porque acho que foi um placar que não refletiu o que a gente viu em campo. Foi um placar que refletiu muito mais os erros e as bobeiras na defesa até assim do Mônaco do que de fato um atropelo e um grandíssimo jogo do PSG. Falei um pouco mais da defesa, mas o outro destaque negativo com os pés foi o Donnarumma, porque ele fez boas defesas, inclusive, então no que toca o goleiro com as mãos, ele faz uma grandíssima temporada e fez um grande jogo. Mas ele tem muita dificuldade ainda de jogar com os pés. O Luiz Henrique faz questão de dizer que está evoluindo isso com ele, que está trabalhando isso com ele, porque é algo importante para o jogo do Luiz Henrique, mas está muito claro que ele não está pronto, que ele não passa confiança nesse sentido. E aí eu não sei até que ponto, neste momento, não é melhor deixar muito claro a instrução para ele de que, amigo, não joga com os pés que você não está pronto. Apesar de que para ficar pronto precisa jogar com os pés no jogo, né? Não apenas treinar. Mas não é o forte dele. E eu não colocaria tanta confiança e tanta dependência. Não confiança, porque você não pode, o técnico não pode não confiar no goleiro. Mas eu não colocaria tanta responsabilidade no Donnarumma em sair o jogo com bola nos pés. Porque claramente não é uma qualidade, uma das melhores do Donnarumma. E ele tá tendo uma evolução lenta. Eu até acho que ele melhorou, tá? E a RMC, se eu não me engano, fez uma matéria sobre isso recentemente. Ele melhorou em relação à temporada passada. Os números dele em saída de bola com os pés é melhor, mas ainda é muito abaixo de outros grandes goleiros. Então, enfim, é algo para o Luiz Henrique pensar. Vamos agora para o campeonato italiano. Atalanta 1-2 Napoli. Foi o primeiro jogo do Mazzarri, né, depois da saída do Rudi Garcia do Napoli. Ele não mudou ainda o esquema, foi no 4-3-3 tradicional, ainda tinha alguns desfalques. Tirando o Osimhen, que entrou no segundo tempo, voltando de lesão, então é uma boa notícia para o Napoli, ele foi com o que a gente imagina que seja esse Napoli titular. Então, ele colocou o meio tradicional que a gente conhece, foi no 4-3-3 tranquilamente, que Kvaratskhelia, aí tinha o Politano Raspadori, né, no lugar do Osimhen. Não foi um jogo fácil para o Napoli, foi um jogo bem brigadinho, bem assim, a Atalanta em certos momentos fazendo pressão, mas ainda assim o Napoli conseguiu vencer. O primeiro gol foi marcado pelo Kvaratskhelia, um raríssimo gol de cabeça do Kvaratskhelia, assistência do Di Lorenzo, como sempre, um dos grandes jogadores deste Napoli. O Lookman empatou também de cabeça, numa jogada parecidíssima com o primeiro gol do Napoli. E depois o Elmas fez o segundo gol com um passe do Osimhen, já no segundo tempo, num erro de saída de bola, inclusive. Estava falando aqui dos erros do Donnarumma. Um dos gols do Mônaco saiu num erro de saída de bola do Donnarumma, assim como aconteceu com o goleiro da Atalanta, que é o reserva, e eu esqueci agora, Carnesecchi, Carnesecchi, acho. Enfim, 2-1 pro Napoli, é uma vitória que foi sofrida, eles resistiram bem à Atalanta, mas por que é tão importante essa vitória específica pro Napoli?
Antes da data FIFA, o Napoli vinha de um empate e uma derrota. E vai enfrentar na próxima semana o Real Madrid, fora de casa. O que existe uma grande chance, e acho que é absolutamente normal imaginar um resultado em que o Napoli perca para esse Real Madrid. Então o Napoli, se não vence esse jogo, iria acumular 4 jogos. Estou aqui imaginando uma possível vitória do Real Madrid, que pode não acontecer, pode não acontecer. Mas imagina que o Napoli não vence hoje, aí são 3 jogos sem vencer e também não vence o Real Madrid no Bernabéu. Seriam 4 jogos, uma sequência muito ruim de resultados para o Napoli. Então, ainda que perca contra o Real Madrid, a vitória contra o Real Madrid, ela é aceitável, ela é, de certa forma, até esperada. E essa de hoje era um adversário direto na briga para entrar no G4. Então, foi importantíssimo a vitória do Napoli hoje. E destacando aqui também, vi um pouco, assim, em alguns momentos do jogo e tal, e li depois também bastante na imprensa italiana, de que existiu já uma simpatia, uma energia que bateu entre o Mazzarri e os jogadores. Tem um lance da partida, um momento do jogo que o Kvaratskhelia vai abraçar o Mazzarri, que o Mazzarri dá um beijo nele, e o Mazzarri fala depois, olha, rolou um sentimento com o Kvaratskhelia, muito cedo ainda, mas já rolou um sentimento com esse jogador. E você via que tinha ali uma certa troca legal, que teve ali, de fato, muito cedo ainda pra falar, mas assim, que teve uma simpatia entre o técnico e o grupo, coisa que a gente desde o início não sentiu que aconteceu com o Rudi Garcia, né? Nos primeiros jogos ele já estava brigando com todo mundo, e o Mazzarri, na verdade, a gente vê que rolou ali uma conexão entre os jogadores. Pode não dar certo, mas eu acho que ele não vai atrapalhar, que eu acho que era o que o Rudi Garcia fazia, e o Napoli tem jogadores de qualidade que, com a base do que o Spalletti fez, o Mazzarri pode manter um pouco mais esse Napoli que a gente viu na temporada passada. Lembrando que tem um vídeo, inclusive, específico aqui falando do Mazzarri no Napoli. Tivemos Milan 1-0 Fiorentina. Eu não assisti esse jogo, então vou falar rapidamente sobre ele, porque tem algumas coisas interessantes aqui pra gente trazer. Foi um gol de pênalti do Theo Hernandes, então o Milan que segue com muitas dificuldades para criação, mas estava cheio de lesões no ataque. Não tem o Leão, né, que tá lesionado. Perdeu o Okafor também, que muito provavelmente seria titular na partida, e o Giroud tá suspenso por 2 jogos no Campeonato Italiano. Então, precisou entrar em campo com o Jovic, que não vai bem, e no segundo tempo, e aí sim é o grande destaque dessa partida, teve a estreia do Camarda, que é o jogador mais jovem a estrear, não só no Milan, mas na Série A. Ele tem 15 anos. 15 anos, gente. Ele é uma criança. E ele entrou em campo já no segundo tempo. Ele é um fenômeno na base do Milan. A gente, de vez em quando, na Itália, escutava o nome dele na base e tal. Ele começou a jogar no Primavera, que é o primeiro time, né, antes dos profissionais do Milan na temporada passada, se não me engano, nessa temporada que ele chegou. Nessa temporada ele tem 7 gols na temporada, já fez 3 gols na Youth League, né, que é a Liga dos Campeões para os jogadores de base. Se fala muito que ele tem uma qualidade de posicionamento incrível, então ele marca muitos gols, e fui atrás dos gols dele. A gente não tem um acompanhamento tão correto, né, das competições de garotada, antes de fato virar um pouco mais visto, né, campeonatos mais organizados, o próprio Primavera, campeonatos de base da Itália. Mas antes disso, a expectativa aqui, mais ou menos, repito, não são números exatamente oficiais, porque por conta da situação, era quando ele tinha 12, 13, 14 anos, mas a temporada passada ele fez 64 gols em 16 jogos. Na anterior, 2019, na passada não, 2019, 2020, na sequência aí depois já teve algumas mudanças, né? Isso ainda quando ele tinha 11, 12, 13 anos. 172 gols em 31 jogos na temporada 2018-2019 e na temporada 2017-2018, 247 gols em 40 jogos. Então ele era um fenômeno na base, assim,
novinho ainda, com, né, ali 10, 11 anos. E nos últimos anos ele começou a jogar mais nos times de base, de fato, do Milan, né, que é um campeonato organizado pela federação e tudo. E nessa temporada, repito, no Primavera do Milan ele tem 7 gols. Vamos ver o que ele pode fazer. Mas assim, é um jogador pra gente ficar de olho, gravar o nome, porque ele pode ser um jogador bem importante neste Milan. Para finalizar, o jogo que valia a liderança, Juventus 1-1 Inter, muito bom primeiro tempo. Vlahovic marcou o primeiro gol, inclusive numa jogada que ele pressiona, rouba a bola, passa para o Chiesa e o Chiesa dá assistência para ele, uma jogada muito bonita. Os dois melhores da Juventus, inclusive. E depois, Lautaro Martinez, sempre ele na Internazionale, Juventus 1-1 com a Internazionale. O primeiro tempo foi muito bom. A Juventus começou um pouco melhor, depois a Inter apareceu um pouco mais. No segundo tempo, os dois times, a sensação é que os dois falaram, olha, vamos ficar aqui nesse empate, a gente vem de data FIFA, tá todo mundo ainda um pouco cansado aqui, semana vai ser cheia para a Internazionale, que tem Liga dos Campeões, ainda que já esteja classificada. Vamos assinar aqui esse empate e a gente briga pelo título contra os outros adversários. A sensação foi essa no segundo tempo bem morninho, e aí a gente terminou com esse 1-1. Passando aqui rapidamente, na tabela, a Internazionale segue líder do campeonato italiano, 32 pontos, 2 a mais que a Juventus na segunda colocação. Milan e Napoli, em especial, agradecem o empate, porque diminuem um pouco a diferença, já que venceram suas partidas, né? O Milan na terceira colocação, 26 pontos, Napoli na quarta colocação, 24 pontos. Não assisti o jogo da Roma também, que venceu, mas fica o destaque de que a Roma, nas últimas rodadas, vem crescendo bastante, vencendo seus jogos, fazendo uma retomada interessante. A Roma venceu a Udinese por 3-1 nessa rodada. Aí depois, na sexta colocação, Fiorentina, e fechando a zona de classificação para alguma competição europeia, a Atalanta na sétima colocação. Lembrando que ainda temos jogos amanhã, mas eu acho que o único que pode mudar alguma coisa aqui é o Bolonha, que pode passar a Atalanta caso vença o Torino. Pra gente falar da semana, galera, se você não está aqui nesse momento, não deixa de se inscrever no canal e não esquece de curtir o vídeo. Não sai do vídeo sem curtir o vídeo, gente. Curte aqui embaixo. Teremos partidas, obviamente, de Liga dos Campeões. Eu estarei em PSG e Newcastle. Então, nessa segunda-feira, muito provavelmente tem vídeo de prévia. Na terça-feira tem vídeo de pós, de PSG e Newcastle. Não conseguirei assistir o jogo do Milan, mas acontece no mesmo dia. O Milan enfrentando o Dortmund em casa. Temos na quarta-feira Lazio e Celtic, Benfica e Inter. Então é uma semana cheia aí pra gente trazer mais vídeos aqui. Pra gente não, pra que eu mesma, a gente sou eu. Trazer mais vídeo aqui no canal. Então peço mais uma vez o seu apoio. Valeu, boa semana pra todo mundo, boa semana de Champions e até o próximo vídeo.